Olá, queridos, como vocês estão? Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre modulação. Como surgiu a ideia de se modular ambientes corporativos e por que divisórias, forros, pisos elevados e caixilhos seguem essa modulação. Então a gente vai entender um pouquinho para poder projetar da forma correta os interiores corporativos. E aí vocês podem absorver na revisão do projeto, então, essas ideias, já colocando no mood board, que se tornará um memorial descritivo, e também quando vocês forem fazer paginação de piso e forem pensar um respeito de forro, vocês podem introduzir então essas informações. Eu percebi que vários de vocês fizeram o fechamento do escritório sem pensar muito no encontro do caixilho com essas divisórias. Vou falar um pouquinho também a respeito disso. Bom, queridos, hoje nossa aula vai falar sobre forros modulares, pisos elevados e divisórias para espaços corporativos. Eu sei que vocês já conversaram um pouquinho a respeito dos materiais de forro, piso e divisória. A minha intenção hoje é falar sobre a modulação desses materiais. Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre como que surgiu a ideia de modulação, né? A modulação dos edifícios de escritório, ela surgiu através de um estudo de módulos estruturais. Esses módulos foram estudados para ser o mais conveniente para adequar as garagens de subsolo, ou seja, estudaram-se os tamanhos dos veículos, os espaços que precisavam, e aí começaram a estudar as distâncias estruturais entre os pilares. Dessas distâncias, eles começaram a fazer vários estudos para entender o que seria melhor, tanto nas garagens quanto nos pavimentos de escritórios em si. Qual era a dimensão ideal, então, para se criar espaços corporativos? E aí foi criado uma uniformidade, que a ideia é o projeto em módulos para edifícios de escritório. Então, você cria uma estrutura mais racional. Com isso, você tem desperdício de material, porque os módulos fazem o aproveitamento de todo o material. E os fabricantes também começaram a trabalhar, então, com esses módulos. Então, durante a história, foi se estabelecendo que o módulo mais adequado é o módulo de 2,5. Lembrando que não é um módulo fechado de 2,5, né? Mas também os múltiplos ou as frações desse módulo. Então, as distâncias entre eixos estruturais ficam de 5, 7,5, 10 metros e assim por diante. E também existe a possibilidade de divisão dos módulos na metade ou em frações menores, de 1,25 e 62,5. Você pode falar assim, professora, mas eu vou em um monte de edifício corporativo, eu nunca percebi isso. Na realidade, bons projetos usam essa modulação. Então, todas as referências de livros de arquitetura, de estudos de grandes edifícios corporativos usam a modulação. Eu já criei diversos projetos usando essa modulação. Já trabalhei em diversos projetos, com projetos de interiores que usam essa modulação. Isso é muito comum em edifícios corporativos de médio e alto padrão, tá bom? E essa modulação, então, ela torna-se comum no desenho das esquadrias também, porque eu tenho modulações de 1,25 normalmente, já que 2,5 metros é muito grande para uma esquadria, a modulação passa a ser 1,25. Bom, essa adoção de 1,25, ela faz com que eu racionalize as dimensões de uma área de trabalho. Ou seja, 1,25 é bom para eu dispor mesas e circulações? Foi feito um estudo em cima dessa medida de 1,25 e 2,5 metros, e foi entendido que essa modulação também é muito boa para o escritório, além de ser boa para a garagem, porque ela permite diversas opções de arrumação de mobiliários, de arranjos diferentes. E aí, eu vou apresentar aqui, então, alguns exemplos do livro do Neuffer, que é um grande estudioso de ergonomia e de circulação e fluxos, em que ele apresenta, por exemplo, aqui eu tenho caixilhos modulados a 1,25 e eu tenho algumas possibilidades de arranjos de mesa de escritório. Aqui nós estamos falando em escritórios que ocupam grande área corporativa. Então, por exemplo, aqui eu vejo que a cada
o módulo duplo de 1,25, ou seja, cada módulo de 2,5 metros, eu consigo pôr uma mesa de 75 mais um espaço de 75. Uma mesa de 78, quer dizer, mais um espaço de 75. Então, eu consigo aproveitar para que isso tudo fique na mesma posição, podendo eu criar divisórias exatamente nesses limites. Aqui eu tenho mesas mais largas, ou seja, o encontro de um lado com o outro lado de trabalho. Nesse aqui eu tenho a mesma ideia, então eu tenho uma combinação desses dois primeiros, em que eu tenho. Aqui ele está sugerindo, por exemplo, nesse primeiro escritório de contabilidade, em que cada um trabalha sozinho. Nesse segundo, podendo trabalhar em grupos, por exemplo, bibliotecas ou escritórios em que tem áreas que se trabalham em grupo. Aqui eu já tenho o mais comum para o escritório, em que eu tenho situações em que se trabalha sozinho e situações que se trabalha em grupo. Observe que é a mesmo caixilho, ó. É a mesma modulação de 1,25. Aqui é 1,87,5, que é a soma dessa modulação. E assim por diante. Bom, quando precisamos projetar alguns interiores de edifícios comerciais, a gente deve muito observar o projeto do pavimento, a sala que foi escolhida pelo cliente e observar se ela obedece a essa modulação. Porque uma vez que ela obedece à modulação do 1,25 ou de 2,5, a gente deve, então, projetar caixilhos, forros e divisórias e também pisos elevados que permitem seguir esse módulo, porque isso vai adotar um acabamento perfeito nos encontros e vai melhorar a acústica e a estética do nosso projeto. Então, vamos falar primeiro do fechamento das salas, tá bom? Quando a gente fala em modulação de divisórias, eu falei um pouquinho sobre elas, vamos perceber como que a gente usa isso na prática. Quando a gente fecha alguma sala num espaço amplo corporativo, a gente então deve obedecer essa modulação da estrutura ou da caixilharia, porque permite um isolamento acústico mais adequado dessa sala. Observe aqui essa foto, né? Eu tenho a caixilharia, eu tenho aqui as divisórias, obedecendo, então, uma modulação, né? A gente vê que essa modulação da divisória bate exatamente com a modulação do caixilho lá fora. Por quê? Porque essa peça aqui de divisória, ela morre lá no caixilho. Isso faz com que fique melhor o projeto e o acabamento. Aqui eu vou dar um outro exemplo, tá vendo a modulação? Essa modulação já é de 2,5, não de 1,25, e esse fechamento de vidro também se encerra exatamente no montante do caixilho. Ou seja, eu tenho esse encontro aqui, né? Isso fecha perfeitamente. Quando eu faço uma situação assim, eu consigo um isolamento perfeito e um acabamento perfeito. Aqui eu trouxe uma planta para a gente observar a modulação do caixilho em 25 e os fechamentos sempre no montante do caixilho, ó. Então, aqui 7,45. Ele está sempre no montante do caixilho, sempre na modulação do caixilho, os fechamentos. É importante eu adotar isso, né? Se eu não fecho essa divisória, por exemplo, que não está no fechamento, ela está fechando num pilar. Então, tudo bem, ela dá acabamento também, mas as demais elas não devem fechar diretamente no vidro. Por quê? O que acontece se ela fecha diretamente no vidro? Observe aqui esse esqueminha. Eu tenho aqui o caixilho e esse aqui é o montante do caixilho, né? Quando eu fecho fora do montante, acontece essa situação aqui, em que eu tenho esse espaço aqui que não é preenchido por nada e aqui vaza a acústica. Observem aqui essa sala. Eu tenho um fechamento, vou pôr aqui para ver de cima, em que está exatamente no montante, ó. O que acontece com isso? Eu tenho um fechamento perfeito. Aqui na minha lateral, ó, eu consigo que o montante dê acabamento a esse elemento. A mesma coisa acontece se eu quiser fechar. Vamos dizer que eu queira criar um fechamento nessa sala, né? Vamos dizer que eu queira fechar aqui um espaço nessa sala, criar uma divisória aqui, ó. Ó.
Vamos dizer que eu queira fechar aqui, ó. Tá? Fiz uma divisória. O que acontece, ó? Se eu ver de cima, eu vejo que ele tá alinhado com o caixilho, ó. Tá morrendo perfeitamente. O que acontece é que eu não tenho nenhuma passagem de som, porque o caixilho arremata. Se eu movimentar e colocar essa divisória aqui no meio, por exemplo, ele fica com esse espaço, ó. Dá para ver aqui o espaço? Aí você pode falar, ah, professora, mas por que eu não posso trazer até aqui? Porque eu tenho alvenaria. Então, se eu for trazer essa divisória, ó, vou trazer ela para a gente enxergar o que acontece, ó. Ó, ela vai ter que ter esse recorte para encaixar na alvenaria. E além disso, um grande problema é que do lado de fora eu vou enxergar. Olha só. Tá vendo que eu enxergo aqui no meio do caixilho? Se eu quiser abrir esse caixilho, como é que eu faço? Se ele fica uma parte para uma sala, uma parte para outra, ó. Eu vou voltar a divisória para o limite. Olha o que acontece, ela está perfeitamente alinhada. Os bons projetos, eles fazem um montante do caixilho, normalmente de 7 a 10 centímetros, que já é para absorver a espessura de uma divisória de drywall que possui isolamento acústico, tá bom? Bom, já falamos então sobre as divisórias, vamos falar um pouquinho agora sobre os forros modulares. A gente já falou sobre acabamento de forro numa aula com o André, mas já aprendemos também um pouquinho sobre iluminação e vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a alguns dias. O objetivo aqui, na verdade, é entender que, apesar de a gente ter muitas opções no mercado hoje em dia, a gente precisa saber muito bem e conhecer muito bem o material que a gente deve usar em cada situação. A gente viu que um ponto importante que vários clientes citaram nos briefings foi a necessidade de isolamento acústico. E eu mostrei aqui, através das divisórias, que o acabamento, o fechamento da divisória no montante do caixilho ajuda muito no isolamento acústico. Mas um outro ponto importante do isolamento acústico é o forro. Por que é tão importante o isolamento acústico? Porque ele traz o conforto, traz comodidade, e a gente viu que muitos clientes pediram principalmente a privacidade. Se a gente conhece o que tem de mais moderno e eficiente, a gente consegue, então, escolher o que é melhor para o nosso projeto. E uma opção é o forro modular. O forro modular é uma opção ideal para o ambiente corporativo, porque ele oferece praticidade, uma vez que você pode retirar os módulos para fazer qualquer tipo de manutenção. Ele oferece também uma limpeza, muitos deles têm acabamentos fáceis de limpar, traz conforto acústico, porque a maioria deles tem isolamento acústico, beleza, e tem um ótimo custo-benefício. Mas alguns profissionais, às vezes, não usam os forros modulares porque não conhecem, ou porque tem o preconceito, acham que são feios, porque conhecem muito forro de lã de vidro e não se aprofundam no estudo de outros tipos de forros modulares. Mas, afinal, então, o que é o forro modular, né? O forro modular é um forro que é vendido em placa. E ele é construído assim, apoiado em grids metálicos em T's invertidos, né? T é essa chapinha que é chamada de T. Então, é dessa forma que ele é montado. Ele tem como característica ser removível, ou seja, cada placa dessa pode ser removível, porque ela não é parafusada, nem colada, ela é só encaixada, e ela pode ser aplicada ou substituída em qualquer momento. A função principal do forro modular é ocultar as instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado e sonorização, ou seja, tudo aquilo que passa embaixo da laje, que é necessário no ambiente corporativo, como instalações elétricas, ar-condicionado, a questão de caixa de som ou sonorização, alarme, a questão de sprinkler, que é aquela boquinha que joga água em caso de incêndio, tudo isso fica entre a laje e o forro. O nome modular veio devido ao módulo da sua dimensão. Então, a gente já está falando em módulos desde o início da aula, né? Qual é o módulo do forro modular? Ou ele é 1,25 por 62,5, ou ele é 62,5 por 62,5. Estou falando em metro, em milímetro seria 1.250 por 625.
Porque lembra o módulo de 1,25, que é metade do módulo de 2,5, e 62,5 é metade do módulo de 1,25. Então, de novo, o forro obedece o módulo criado. Esse módulo permite com que a gente instale luminárias padronizadas para essa modulação. Como eu tenho um forro fornecido por muitos fabricantes dentro da modulação, os fabricantes de luminárias também atenderam a essa modulação. Então, tanto as luminárias como aparelhos e grelhas de ar-condicionado e exaustão também obedecem essa modulação. Isso dá um acabamento perfeito para o forro. A gente vai ver um pouquinho algumas imagens. Então, aqui no caso, eu tenho as luminárias, que essa aqui, por exemplo, tem 1,25 de comprimento, e essa aqui 62,5 por 62,5. Essa aqui tem metade de 62,5. Existe um tipo de luminária que é o dobro, que são 4 fluorescentes, e que tem exatamente 1,25 por 62,5. E aqui, então, eu tenho as grelhas. Essa grelha é quando o ar-condicionado é central. Vou falar um pouquinho mais de ar-condicionado em outra aula, mas aqui é uma grelhinha que é para jogar o ar-condicionado. E aqui eu tenho, então, um ar-condicionado que a gente chama de cassete, esse aparelho, em que eu tenho o ar-condicionado que, nesse caso, ele está ocupando o módulo quádruplo, porque ele é muito grande. Mas existe um aparelho que encaixa exatamente nesse módulo de 62,5 por 62,5. Observe como nesse escritório existe um erro, né? Eu não tenho aqui o forro alinhado com o caixilho, ó. Tá vendo aqui? Isso significa que a arquitetura não projetou um caixilho adequado à modulação. A gente precisa aprender a estudar a paginação do forro modular, ou seja, ver como que eu encaixo esses módulos. Uma vez que não é ideal a gente fazer corte da peça, porque ele não dá acabamento, fica muito feio. Então, a gente sempre tem que criar a modulação, ou de 1,25 por 62,5, ou de 62,5 por 62,5, dependendo do tipo de placa que a gente vai escolher. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho a placa, essa foto anterior, eu tenho a modulação de 62,5 por 62,5 no forro. Já aqui, ó, como que eu resolvo? Tá vendo aqui? Aqui eu tenho uma placa inteira, de 62,5 por 62,5, e aqui eu tenho meia placa, ó, meia placa nessa lateral, meia placa nessa lateral. Eu, sinceramente, não gosto, eu trouxe isso aqui para mostrar que, na minha opinião, isso, apesar de não ter desperdício de material, porque a meia placa que você perde aqui, você usa do outro lado, eu não gosto. O que eu prefiro adotar? Eu prefiro adotar um forro que tenha uma sanca de gesso. Então, quando o meu ambiente não é dentro da modulação do forro, o que eu faço? Eu crio uma sanca que pode ser rebaixada, como nessa foto, que pode ser aberta, como nessa foto, ou que pode ser em nível do forro, no mesmo nível. E depois eu modulo o forro dentro do espaço. Então, qual é o tamanho da sanca? O que sobra. O que sobra fora da modulação, eu divido para os lados e crio, então, essa sanca. Isso é o melhor, porque assim eu dou melhor acabamento acústico, e eu não tenho placa com recorte. Bom, os tipos de forro, então. O primeiro forro que eu quero falar com vocês é o de fibra mineral. É um forro muito bacana, que tem sempre um revestimento acústico, que pode ser microperfurado ou ter uma pintura texturizada. E ele é um forro muito, muito bom mesmo, indicado para áreas grandes, para escolas, hospitais. Ele é um forro que tem muitos fabricantes diferentes, e que permite a escolha de vários estilos estéticos. Então, aqui eu trouxe algumas opções, por exemplo, aqui é um módulo de 62,5 por 62,5, microperfurado. Aqui é um que tem uma textura de pintura, aqui tem uma textura como se fosse uma textura rolo mesmo de pintura. Aqui é um pouco mais liso, mas também tem um microperfurado. O segundo forro é o forro de lã de vidro, que significa que ele é constituído por lã de vidro e revestido de PVC. Ele tem um conforto acústico bom,
ótimos índices de absorção e isolamento acústico, e também traz conforto térmico, né? Ele não é um forro muito bonito esteticamente, aliás, ele é o mais simples dos forros modulares, mas ele atende todas as questões modular que eu falei anteriormente. Então, quando você precisa ter um custo mais baixo para o projeto, é uma ótima opção aí de forro. Então, aqui eu tenho o forro de lã de vidro, né? Ele é assim, revestido de lã de vidro, recebe uma pintura, e aqui eu tenho uma instalação. Veja que ele obedece a mesma modulação dos demais. Quando eu falo outro tipo de forro de madeira, ele cria um ambiente mais natural e aconchegante, é bastante sofisticado, requintado. Muitos profissionais gostam de usar quando você tem uma verba maior. Em teatros, auditórios, restaurantes, normalmente é usado forro acústico de madeira. Eu trouxe aqui algumas imagens também. Observe a modulação de novo do forro. Então, eu tenho peças de 1,25 por 62,5. De novo, eu tenho as grelhinhas embutidas. Aqui é um forro bem característico, bem com textura, né? Com uma questão estética. Aqui eu já tenho um forro mais liso. Uma versão sustentável que tem se usado muito nos forros de madeira é usar o MDF, né? Porque o MDF vem de floresta renovável e reduz o desmatamento. Então, várias empresas estão fabricando já forros em MDF. Aqui eu tenho algumas versões, ó, de forros de madeira em MDF, também sempre modulares. Outra opção é o forro de drywall, né? Drywall, na verdade, é o gesso acartonado estruturado, apoiado em perfil metálico e removível. Ele também pode receber diversos acabamentos, uma vez que é drywall, né? A gente conhece um pouco sobre isso, pode ser pintado, e alguns têm até revestimento vinílico. Então, muito adequado para locais de saúde que precisam de uma limpeza assim perfeita. Tem alguns fabricantes que fazem já com revestimento vinílico. É importante a gente ressaltar que, da mesma forma que as divisórias, a gente tem que observar a chapa de drywall que a gente vai usar, para o forro também. Então, se o local precisa ser resistente ao fogo, eu preciso usar o drywall rosa no forro. Se ele precisa ser resistente à umidade, eu preciso usar o verde. Agora, se ele não precisa ser resistente a nada disso, eu posso usar a chapa comum branca. Então, quando eu vou comprar ou indicar para algum cliente, eu preciso indicar o certo, que é um forro de drywall para área molhada, por exemplo, no caso de banheiros, vestiários e cozinhas. Então, aqui é a placa branca, que é o comum, a placa verde, que é o tratamento para áreas úmidas, e a placa rosa, que é para áreas, então, a prova de fogo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do forro de drywall. Existem várias chapas que são perfuradas, com perfurações diferentes. E aqui é o que eu falei, que recebe, então, o acabamento vinílico. São chapas de acabamento vinílico. E aqui é esse forro instalado, né? Já colocaram de novo a luminária dentro do módulo do forro. Forro metálico. Uma outra opção. São placas também modulares, só que são fabricadas em material metálico. Traz bastante variedade de desenho e de acabamento, né? E é muito resistente, uma vez que a gente está falando em metálico, bastante resistente. Pode ser decorativo ou acústico. Muitas vezes se usa o forro metálico só para uma decoração. A gente vê bastante isso em loja de shopping, a gente vê bastante isso também em cafeterias, lugares de restaurantes, locais de alimentação. Então, eu trouxe alguns exemplos também, né? Um forro colmeia metálico, a gente chama de forro colmeia porque parece uma colmeia de abelha. Um forro em brise metálico, aqui a gente vê que é puramente estético. Um forro metálico acústico, em que esse sim segue a modulação padrão. E um forro metálico em brise externo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pisos elevados, né? O que é o piso elevado? O piso elevado, ele surgiu na década de 50, porque os escritórios e ambientes corporativos, conforme ia mudando e melhorando a tecnologia,
era necessário criar mais pontos de elétrica, passar mais cabos, cabo de energia, cabo de internet. E isso foi criando uma demanda tão grande que cada vez que precisava se fazer uma reforma, tinha que quebrar todo o piso para passar esses cabos. Por esse motivo, então, foi criado o piso elevado, que permite com que esses cabos passem todos por baixo e tenha a mesma intenção do forro modular, né? Porque assim como o forro modular eu posso retirar uma placa e fazer uma manutenção, o piso elevado eu também retiro uma placa e faço uma manutenção. Então ele teve uma grande popularidade, não parou de crescer desde que lançou, e cada ano lança uma nova forma de se adotar o piso elevado, e é muito comum que lajes corporativas e empresas adotem esse tipo de piso. Ele se dá esse nome, né, porque é um piso que possui uma elevação mínima para que passe alguns cabeamentos de fio de telefone e internet. Quanto sobe esse piso, né? Na verdade, o padrão é subir até uns 15, 20 centímetros no máximo. Mais do que isso, normalmente, a altura dos pés direitos do escritório nem permite. Mas o fabricante pode criar algo mais alto também. Então, a estrutura é sempre metálica, são perfizinhos assim metálicos, que possuem uma altura mínima de ajuste para se adequar, né, à inclinação do projeto. E, ó, tem vários fabricantes, tem fabricante que fabrica nesse modelo ou nesse, isso não importa muito, mas a questão é que cada pizinho, então, é encaixado nesse pezinho metálico, de forma a criar uma modulação. Aqui, de novo, eu tenho o pezinho e a forma de encaixe, então. Aqui eu tenho nessa imagem, eu vejo bem como que eu posso fazer toda a passagem de cabeamento. Quer dizer, eu tenho um escritório com muitas mesas, o cabeamento é todo feito pelo piso. E é muito legal porque fica tudo muito limpo, né? E é muito fácil eu criar uma tomada nova. Eu posso criar tomadas no chão, posso subir atrás dos móveis. Então, isso permite uma flexibilidade muito grande, inclusive para escritórios que vivem mudando os layouts, isso é muito legal. Então, a gente também pode usar para desvio de tubulação hidráulica. E aí eu quero entrar um pouco na questão de quem fez a questão dos banheiros, de quem fez o projeto da academia de luta, que eu movi várias coisas. Muitas vezes, né, quando a gente move tubulação ou cria mais tubulações hidráulicas, muitas vezes a gente precisa criar o enchimento. E nem sempre a carga da laje permite com que a gente coloque enchimento de concreto e crie piso, né? Então, uma opção, e muito comum, é a gente fazer esse tipo de usar esse tipo de piso, também na parte hidráulica, porque eu posso colocar um piso cerâmico em cima sem problema nenhum. Inclusive, essas placas criadas podem ter vários tipos de acabamento, essas placas de piso elevado. Isso é legal porque ele, além de não aumentar a carga na laje, eu posso fazer uma manutenção muito fácil também nas tubulações hidráulicas. E isso é muito bacana. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, por exemplo, eu tenho um vaso e eu preciso desviar, né? Então, eu permito com que a tubulação passe por baixo do piso elevado. Aqui em cima ninguém percebe nada, ó. Algumas fotinhos para mostrar isso, tá vendo, ó? Então, aqui eu tô com o vaso, tá desviando e eu subo todo o piso elevado para esconder a tubulação. Então, quem fez academia, se quiser especificar um piso elevado, pode especificar naquela área de banheiro. Ele é uma ótima saída, então, porque evita que os fios fiquem à mostra ou que a tubulação fique à mostra. Outro ponto positivo é que ele se adapta a qualquer acabamento de piso. Como eu disse, você pode comprar pisos elevados com acabamento em assoalho, com acabamento em laminado, com acabamento em carpete ou até em cerâmica ou granito, se você quiser. E por que que ele tá dentro dessa aula de modulação, né? Porque ele também obedece à modulação padrão. Em geral, ele tem 62,5 por 62,5, que é a mesma do forro. E ele, então, se adapta àquela modulação de forro, caixilha e divisória. O piso elevado é sempre um produto de alta resistência. Ele é muito útil para compressão e resistente ao desgaste. Então, também por isso ele é muito usado
nos ambientes corporativos. E alguns fabricantes, há alguns anos, começaram a desenvolver pisos elevados para usar de forma externa, porque a gente vê muito edifício em que o térreo de lazer, né, a área de lazer externa, fica na laje, não fica no nível da rua, fica às vezes acima do solo. E começou-se a usar então esse tipo de piso para exatamente evitar a quebra da laje. Então eu passo toda a tubulação por baixo desse piso e crio um grande jardim externo. Aqui eu tenho um apoio feito em alvenaria mesmo, né? E aqui eu tenho uma placa com apoio metálico. É interessante observar que eles já desenvolveram esse tipo de piso externo impermeável. Então, eles fazem a captação de água de chuva aqui na laje. Então, tudo que chove, escorre, vai para uma grelha e muitas vezes é usado como água de reuso. Bom, então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tentem absorver todas as informações dentro do projeto e tentem observar também, quando vocês saírem e visitarem ambientes corporativos, aquilo que está adequado e que não está adequado de acordo com essa aula. Tchau, tchau para vocês.